Existem muitos estudiosos sobre a Revolução Russa, mas eu acho que aqueles que têm que aprofundar esse estudo e os que têm uma grande responsabilidade de fazer esse estudo são os que estão à frente das lutas atuais. E das organizações atuais e dos combates atuais. São os dirigentes dos partidos revolucionários, são os dirigentes operários, são os dirigentes camponeses, são os diferentes dirigentes dos movimentos sociais. É quem tem que aprender com a Revolução Russa e abraçá-la. Eu me lembro de uma frase da Rosa Luxemburgo. Ela, que era uma grande dirigente partidária, mas era uma intelectual de alta formação marxista, dizia o seguinte em relação ao Partido Social Democrata Alemão. Dizia: enquanto os operários não abraçarem a teoria, o partido não tem futuro. Не хотят или не могут понять, в чем присутствие стран. Скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны... Por outro lado, nós estamos estudando a Revolução Russa, os operários, os camponeses que também o vêm fazendo, como há muitos companheiros que o vêm fazendo e tirando conclusões. É necessário que levem essas conclusões para os setores mais oprimidos, para a periferia das grandes cidades, para os setores operários e os setores mais explorados da classe operária. Temos que ir até eles. Por quê? Porque eles serão o futuro da revolução. O meu papel no movimento é ajudar a construir o conjunto das lutas, é tentar fortalecer as mulheres que estão nas lutas, é tentar pensar como é que a nossa luta se fortalece, não apenas para conseguir moradia, não apenas para conseguir a melhoria da vida nos bairros, mas também como cada uma dessas lutas pode ser um passo na construção de uma coisa maior, que é uma revolução, que é a mudança de tudo que está aí, que é a transformação do mundo. E a Revolução Russa é uma inspiração sempre. E ela tem um impacto 100 anos depois na vida de todo mundo que acredita, e na minha não é diferente. Houveram dificuldades, um enfrentamento grande, e as lutas que começaram a revolução foram as lutas das mulheres. Para vocês terem ideia, as mulheres trabalhadoras da Rússia, elas queriam fazer uma greve por problemas muito parecidos com os que a gente vive hoje. Tinha muita fome na Rússia, os maridos e filhos dessas mulheres trabalhadoras, eles estavam na guerra. Estavam morrendo na guerra, né? Uma guerra que não era dos trabalhadores, era uma guerra dos burgueses. Tinha o problema das terras, como a gente hoje também, né? A gente na ocupação luta para ter terra, para ter um lugar para morar, para ter um lugar para plantar, e lá também a terra era um problema. Só que as mulheres, elas foram, vamos dizer, as que primeiro se movimentaram. Para vocês terem uma ideia, os homens não queriam fazer greve, mas as mulheres fizeram uma greve muito grande, que foi tão forte que obrigou os homens também a entrarem em greve.
E é com essa greve, com essa luta por condições de vida, por pão, paz, terra, que vai abrir a revolução na Rússia. Pensar e conhecer os processos das mulheres na Revolução Russa, se reconhecer como mulher trabalhadora, negra, oprimida, indígena, da periferia, dos bairros pobres, perceber que todas essas coisas juntas são uma identidade de uma classe, perceber que as mulheres são parte fundamental dessa classe, têm um papel a desenvolver na transformação do mundo, na transformação das coisas, na transformação da sua própria história, que ninguém liberta ninguém, é a gente que se liberta, são essas mulheres trabalhadoras que precisam se organizar, se libertar, que podem construir a revolução que nós precisamos, que todas elas precisam, que todas nós mulheres trabalhadoras precisamos. A gente luta, por exemplo, hoje no Brasil pela legalização do aborto, certo? A gente está vendo uma série de casos de Zika, né? E aí as crianças com microcefalia, por exemplo. E as mulheres não têm direito a abortar. Mas as ricas, as burguesas, essas têm, porque elas pagam um dinheirão que as mulheres pobres não têm, vão lá e abortam. E as pobres vão ter os filhos com microcefalia, sem nenhum auxílio, muitas vezes sozinhas, ou vão abortar em clínicas clandestinas, sujeitas ao risco, inclusive, de morrer. Mas olhem o tamanho do que é um processo revolucionário. Na Rússia, 100 anos atrás, o aborto ele foi tratado como uma questão de saúde, legalizado e com condições para as mulheres abortarem. Em 1920, após a Revolução Russa, o aborto foi legalizado no país. Em 1936, sob o governo de Stalin, o aborto voltou a ser ilegal, como era na época dos czares. Cada luta por moradia, cada luta no bairro, cada luta por creche, cada luta por saúde, a luta pelo direito à legalização do aborto, a luta pelos direitos das mulheres, um salário igual para um trabalho igual para as mulheres. Quando a gente consegue enxergar nessas lutas pontes, fios invisíveis que ligam essas coisas a um sonho grande de mundo mudado, de mundo diferente, também é um pouco entender que a gente é parte de uma história. Então a Revolução começou a discutir as questões importantes e os problemas que viviam as mulheres para conseguir dar condições das mulheres estarem lado a lado com os homens trabalhadores, construindo a Revolução e construindo esse governo dos trabalhadores. Porque vejam só, quando a gente aqui no começo da ocupação, quando a gente ia para passeata, por exemplo, né, que a gente foi várias e várias vezes fazer passeata contra o despejo, para a gente era importante o quê? Que tivesse muita ou pouca gente? Muita gente. Então, para ter muita gente, tinham que ter também as mulheres. Então, as mulheres estavam sendo o quê? Chamadas para a luta. E aí, vocês lembram, a gente construiu aqui as cozinhas comunitárias, né? Que elas produziam comida para todo mundo. E aquele trabalho de cozinhar não era mais um trabalho de uma mulher dentro da sua casa para um grupo pequeno que era a sua família. Era um trabalho feito para alimentar todas as pessoas da ocupação, para garantir condições de que o máximo possível de pessoas estivessem na luta. Os camponeses e operários russos são mortos e mutilados de forma massiva nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, enquanto a fome se espalha por todo o país. Em fevereiro de 1917, os trabalhadores se levantam contra os responsáveis por essa situação. O czar Nicolau é deposto. Em seu lugar, assume o chamado governo provisório, um governo capitalista apoiado pela maioria das organizações de esquerda. O partido bolchevique não apoia o novo governo. Chama os trabalhadores que derrotaram o czarismo a assumirem diretamente o poder. Em outubro, os operários e camponeses russos liderados pelo Partido Bolchevique derrotam o governo provisório e assumem o poder para garantir as principais demandas da população: a paz, o pão e a terra. É interessante ver
como a burguesia e, inclusive, os jornais da época viam a tomada do poder por parte dos operários e camponeses russos dirigida pelo Partido Bolchevique, porque foram um pouco surpreendidos pelo acontecimento. De início, eles diziam: quantos dias durarão no poder? Assim saía na imprensa. Depois se perguntavam: quantas semanas durarão no poder? E passavam uma semana e seguiam no poder. E depois, quantos meses durarão no poder? E assim ia sucessivamente, porque não podiam se convencer que operários e camponeses de repente estiveram à frente de um Estado. Um general czarista fazia uma reflexão de como ele estava surpreendido por outro tipo de coisa, não porque estava no poder. Ele dizia: como é possível que um ajudante de um hospital agora se transformou no diretor do hospital? E como é possível que um simples operário, agora, diretor da fábrica? O que ele não conseguia entender era como é possível que os de baixo, os que nunca tinham dirigido nada, os que sempre tinham sido explorados e oprimidos, agora, de repente, estavam à frente desse Estado. A grande surpresa que veio é que, estando à frente do Estado, em pouco tempo, um país atrasado, como era a Rússia, muito atrasado, chegou a ter um desenvolvimento espetacular no terreno da economia e no terreno da cultura. Um grande dirigente da Revolução, Leon Trotsky, 20 anos depois, escreveu um livro que se chama A Revolução Traída, onde ele dizia o que tinha acontecido nesses 20 anos desde o ponto de vista das conquistas. Naquela época, um país media o desenvolvimento em grande medida pela quantidade de eletricidade que produzia. Então, ele fez uma comparação que é muito significativa. Ele diz que em 15 anos se passou de 5 usinas elétricas para 95. É importante valorizar essas conquistas em outro sentido, porque não foram feitas em qualquer outro país. Ou seja, essa conquista em qualquer lugar do mundo seria impressionante. Próxima estação, terminal Capão Redondo. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Esses operários e esses camponeses e esse partido e esses organismos de poder que construíram, provocaram um desenvolvimento como nunca havia ocorrido em nenhum país atrasado no mundo, no terreno da economia e no terreno da cultura. Nunca se viu algum país atrasado em tão pouco tempo ter tal desenvolvimento. No ano em que triunfa a Revolução, em 17, havia 32 mil escolas na Rússia e havia 11 mil bibliotecas. A partir dali, em um ano e meio, de 30 mil passou para 62 mil escolas. Chegou a 100 mil bibliotecas. Trotsky dizia, e escreveu, que eles nunca poderiam ter vencido, fazer a Revolução Russa, se não tivessem estudado profundamente as revoluções anteriores. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu opino, nas novas revoluções que virão, não vamos poder vencer se não estudarmos profundamente a Revolução Russa e tirarmos a conclusão desse processo histórico para a atualidade. Você imagina o que é um operário da construção civil viver com pouco mais de um salário mínimo? Administrar praticamente um salário mínimo por mês para sobreviver. Então é muito fácil o intelectual da burguesia chegar e dizer que tem a capacidade de administrar milhões, que muitas vezes vão para os cofres das empreiteiras, da iniciativa privada, por força da corrupção, mas ele não tem a capacidade de sobreviver um mês com um salário mínimo. Hoje, na sociedade capitalista, a burguesia prepara apenas os intelectuais da burguesia para governar. Mas quem tem o poder e a capacidade de construir e de fabricar são exatamente os trabalhadores. A classe operária não tem nada a perder e, além de não ser dona dos meios de produção, também não é proprietária de nada. Não tem um pequeno pedaço de terra, não tem um comércio, não tem uma padaria. Só tem a sua força de trabalho para vender, para sobreviver. Hoje, a conjuntura do país nos impõe a necessidade
Poderia pegar um exemplo da construção civil em Belém do Pará, de uma ocupação de um canteiro de obra de uma empresa que deixou 180 trabalhadores sem receber o salário e sem receber as indenizações. E nós, junto com esses trabalhadores, ocupamos o canteiro de obra por 16 dias. E era impressionante a organização dos trabalhadores. Se a gente discute bater o cartão e subir todo mundo e ficar todo mundo aqui, na hora que a gente parar, todo mundo volta ao trabalho, ninguém vai ser penalizado. E aí muitos companheiros confundem a política com a politicagem, com a bandidagem, com a coisa que existe. Mas nós temos que entender dessas coisas, porque isso tem reflexo direto na nossa vida. Um dos grandes exemplos da Revolução Russa é exatamente como a classe operária se preparou para governar o Estado operário. E a democracia, nesse momento, foi fundamental, a democracia operária, porque através desses organismos se discutia de forma coletiva e o coletivo decidia sobre tudo. Trotsky era categórico. Dizia: sem a existência do Partido Bolchevique e sem a direção de Lenin, nunca teria triunfado a Revolução de Outubro de 1917. Estou convencida disso que Trotsky disse. Por isso faz 45 anos que venho trabalhando, ajudando a construir um partido com o mesmo modelo do Partido Bolchevique. Eu fui parte de uma geração de estudantes e de operários que surgiram no calor do Maio Francês, da grande mobilização operária estudantil que se deu em 1968, que teve repercussão em diferentes partes do mundo. Na Argentina, se expressou no Cordobaço em 1969. E eu, naquele momento, entrei em um partido que me pareceu diferente de todos os partidos que existiam na época. Era um partido onde as grandes decisões não eram os dirigentes que tomavam, mas eram tomadas de conjunto, numa discussão democrática, coletiva, que depois todos saíamos e fazíamos a mesma coisa. Quando eu entrei no partido, havia uma ditadura e se militava contra essa ditadura. Depois caiu a ditadura e houve eleições e surgiu um governo eleito. Mas um governo que não era dos trabalhadores. Então seguimos militando contra esse governo. A militância era todos os dias, não era para campanhas eleitorais. Depois me dei conta de que não era uma coisa especial desse partido. Que se trabalhava para construir um partido com o modelo do Partido Bolchevique, e aí comecei a conhecer o que era o Partido Bolchevique. Da Revolução Russa eu já tinha ouvido falar antes. Havia estudado no colégio, na universidade se falava da Revolução Russa, mas no partido se falava de uma coisa especial, de que essa revolução havia triunfado porque existia esse tipo de partido. Era um partido onde tudo se discutia internamente. Não havia nenhum tema proibido internamente, tudo se discutia. Até que chegasse um momento no qual se votava. E quando se votava, todos saíam para aplicar a mesma coisa em locais diferentes. É o que se chama de centralismo democrático. Era um partido, o Partido Bolchevique, que tinha seus militantes com um alto nível cultural. Destacavam-se de tudo o que existia no momento. Era um partido que estudava dentro do próprio partido. Não se formava nas universidades, se estudava e entendia o marxismo. E para entender o marxismo, estudava-se a história, estudava a cultura, estudava-se também as expressões artísticas, culturais. E então tinham dirigentes com um alto nível intelectual e que eram grandes propagandistas e grandes oradores que falavam muito bem. Por exemplo, Trotsky era o mais destacado de todos eles. Agora vejam uma coisa estranha, que me surpreendeu quando comecei a conhecer. O partido se apresentava nas eleições, mas os candidatos não eram esses. Esses dirigentes que falavam muito bem faziam propaganda e agitação nas fábricas, nos bairros operários, nos quartéis de soldados. Mas os candidatos do partido não eram eles.
Os candidatos do partido, nas eleições, os que iriam ser parlamentares e eleitos, eram operários, eram dirigentes operários. E Lenin dizia que não importava se não falavam bem, que se não sabiam falar muito bem, que leriam o discurso, porque o importante não era convencer os outros parlamentares. O importante era que, desde o alto-falante, que significava estar em um parlamento, chegasse aos operários uma imagem diferente de parlamentar. E então era para explicar aos operários que desse parlamento não se podia conseguir nada. Muito diferente do que acontece hoje, não? Inclusive ao nível da esquerda, como já disse. Seringueira que estás na selva, multiplicado sejam os vossos dias, venha a nós o vosso leite, seja feita a nossa borracha, assim na prensa como na caixa, para o sustento de nossas famílias. Nos dai hoje todos os dias, perdoai a nossa ingratidão, assim como nós enfrentamos as maldades do patrão. Ajudai-nos a libertarmos das garras do regatão. Amém. A gente tinha a vontade de viver, e para viver nós sabíamos que nós só dependia de nós, e para nós garantir a nossa sobrevivência, a gente tinha que garantir a permanência na floresta. E essa floresta estava sendo disputada pelo grande latifúndio. E a ditadura jogou o latifúndio aqui para exterminar com os seringueiros, com os índios, né, com os castanheiros, com as quebradeiras de coco, de babaçu, com tudo que era extrativista natural. Aqui na Amazônia, a nossa luta está atualizada mais do que nunca. As populações que vivem aqui, os seringueiros, as populações tradicionais e os camponeses, eles ainda continuam enfrentando os grandes projetos de expansões. São projetos implementados pelo agronegócio e são projetos que não trazem nenhum resultado para que aconteça a reforma agrária. A Rússia tinha 4 vezes o tamanho do Brasil, 128 milhões de habitantes, 100 milhões de camponeses. A nobreza controlava mais de 50% das terras, apesar de ser menos de 1%. No Acre, que tem 15 milhões de hectares de terra, o latifúndio improdutivo aqui do Brasil, o agronegócio e a UDR, 10 pessoas já controlaram 8 milhões de hectares de terra de um estado que tem 15 milhões. A UDR, União Democrática Ruralista, organiza os grandes proprietários rurais, uma forte inimiga da reforma agrária e da preservação da floresta amazônica. Ela é acusada por organizações camponesas de manter o trabalho escravo e pelo assassinato de líderes sindicais. Só quem tem uma proposta de reforma agrária que está implementando, que já deu um passo importante na Amazônia, foi o seringueiro. Nós tiramos a terra da mão do latifúndio aqui no estado do Acre, no Brasil. Nós conseguimos mais de 30 milhões de hectares de floresta de terra ficar na mão dos índios, do seringueiro, nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Amapá, em tudo que for os estados da Amazônia. Criamos as reservas extrativistas. O Chico Mendes foi assassinado numa forma, não só o Chico, mas minha irmã Dorothy, muita gente foi assassinada nessa luta toda pela reforma agrária, na luta toda, sabe, pela uma vida de sobrevivência dentro dessa Amazônia, por essa Amazônia. E aí depois você viu companheiros que estavam junto com a gente aqui. O Lula veio para cá, participou de toda essa luta aqui. Quando ele veio para cá em 80, disse que de uma canetada só ele fazia a reforma agrária nesse país. E o Lula criou a lei que regulamenta todo o desmatamento feito pela UDR, feito pelo agronegócio, que é quem fez os grandes desmatamentos até 2008 está perdoado. Nós tivemos que enfrentar esses projetos.
né? E os projetos foram muito violentos, né? Eles chegaram a jogar agente laranja de avião em cima dos seringueiros na Amazônia para desmatar a floresta, que era para nós abandonar nossas colocações. Eu fiquei cego por 1 ano. E olha que eu não peguei em cheio não, foi só assim o cheiro. Muitos peixes boiaram, a agricultura toda de subsistência se acabou naquela região. O agente laranja usado na floresta amazônica pelos latifundiários é o mesmo que foi usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Que é um terreiro que pode ser um terreiro de pesquisa. Aqui nessa floresta pode estar a cura para muitos tipos de doença desconhecida. Então eles estão causando um dano à humanidade. Nós temos primeiro que conhecer esse monstro aqui, para depois a gente decide se a gente destrói com essa Amazônia. A reforma agrária é uma necessidade, mas de acordo com a realidade de cada região. Nós aqui precisamos da reforma agrária com a floresta em pé. Na época dos empates, os empates foi uma forma de luta que os seringueiros fizeram para não deixar a floresta cair. Eles iam para frente do desmatamento e empatavam, não deixavam o fazendeiro desmatar. Aí veio o Chico Mendes, que foi o primeiro secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, e daqui ele foi para Chapuri organizar os sindicatos de lá de Chapuri e mais 8 sindicatos no estado. Chico Mendes foi realmente um militante político aqui, nunca foi um ecologista. O Chico Mendes foi um sindicalista, defendia o socialismo. Ele dizia assim, gente, nós não temos nenhum valor para essa sociedade lá fora. Lá ninguém considera nós como seres humanos, nós não somos da sociedade, nós estamos para lá da periferia da sociedade. Eles podiam eliminar nós naquela época, que não ia ter nenhum problema para o sistema que o grande capital implantou aqui. O Chico, antes de morrer, 30 dias, nós estávamos numa reunião discutindo essas questões todas, o socialismo, a questão da luta lá na União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a gente discutia tudo isso. E o Chico escreve um sonho dizendo o seguinte, atenção jovem do futuro, no ano de 2120 vai acontecer a primeira revolução socialista mundial que vai pôr fim a todos os inimigos do planeta. E ele foi declarando esse sonho, dizendo, nessa sociedade não vai haver terra concentrada, nessa sociedade não vai haver a prostituição, não vai haver a desigualdade social, vai ser uma terra onde todos vai ser uma classe só, não vai ter luta de classe. Então, ele declama esse sonho dizendo, e ele diz, no final ele diz, vocês me desculpem, que eu escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei. Mas eu tenho o prazer de ter sonhado. Então, para mim, a gente sonha com a sociedade melhor, mas é necessário que a gente não acredite nesse sistema que está aí, que ilude a grande maioria com esmola. Esta crise não é produto de designação divina alguma, nem brotou como um repolho. É a crise de um sistema. E quando dizem que temos que buscar uma saída da crise, mentem. O que estão dizendo é que querem uma saída deles da crise. Uma saída a seu serviço, sobre as costas dos trabalhadores e do povo. É isso que estão dizendo. Eu acredito que uma das grandes lições da Revolução Russa foi precisamente
a instauração de um regime não conhecido até então, que era o regime da democracia operária. E isso tem para nós, um século depois, uma vigência enorme. Por exemplo, nesses anos passados, especialmente na Europa, encheram as praças, as ruas, com muita gente, especialmente muita gente jovem, que reivindicava contra o que diziam. Chamam democracia e não é, rechaçando os governos, os partidos que havia, relembrando a ágora grega, não? E a referência era a democracia grega. E por que nós falamos de democracia operária e não falamos de democracia em geral? E Lenin perguntava sempre, democracia para quem? A democracia é uma palavra que é um dos grandes significados vazios, o que foi antes e hoje em dia na política fica muito mais claro. A democracia grega é a democracia dos escravistas. Temos que lembrar que só eles tinham direito a votar. Não votavam as mulheres, não votavam os escravos, nem votavam os estrangeiros. O Manifesto Comunista, há muito tempo, já levantava o que havia sido seu leitmotiv. A emancipação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores, dizia Marx. E na Revolução Russa era a primeira vez que isso se colocava em prática e se demonstrava que era possível. Sim, se podia. Os trabalhadores começaram a se organizar nos soviets, o que chamou de soviets, em castelhano chamamos de conselhos ou juntas. E o que eram os soviets? Os soviets eram órgãos que elegiam coletivamente todos os trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores nas fábricas, nas oficinas, nos distritos elegiam seus representantes. Representantes que, por exemplo, diferente dos atuais parlamentares, aqueles representantes não tinham salário, não tinham privilégio algum, podiam ser revogados a qualquer momento. Normalmente se elegiam por um período de um ano, mas podiam ser revogados a qualquer momento se não cumprissem o que as assembleias haviam resolvido. Diferente dos parlamentares atuais, onde aparentemente são mais democráticos porque o voto é universal. Nos soviets, o voto não era universal. Só votavam os trabalhadores, votavam os camponeses, votavam os soldados. Ou seja, os patrões, os chefes da fábrica, os bancos não tinham direito de votar. E aquilo permitia que fosse uma representação de verdade de toda a população. Diferente de hoje, onde sabemos que aparentemente todo mundo tem direito, mas as campanhas se convertem em mercantilização, no voto que se compra, no voto clientelista. Não se pode fazer outra coisa. Não há uma saída. Nós estamos obrigados a explicar aos milhões de trabalhadores que não é verdade, que sim se pode, que sim há uma saída. Que há recursos para que tenhamos emprego, que há recursos para ter salários dignos, que há recursos para ter uma educação e uma saúde pública de qualidade, que há recursos para resolver a moradia. Mas esses recursos devem ser retirados dos que estão nos roubando. O regime da democracia operária tinha essa expressão nos sovietes, mas não era o único. Ou seja, a democracia operária fazia parte de toda a vida social, política e econômica do país. O Exército, que é uma das maiores instituições hierárquicas que existe, foi um modelo do que significava a democracia operária. Foram suprimidas as condecorações. O próprio Trotsky, que era chefe militar de quase 6 milhões de trabalhadores e camponeses armados, quando chegava o exército aos povos, a primeira coisa que fazia Trotsky era reunir-se com os companheiros do partido, com o núcleo do partido. Explicava-lhes a situação, vinham os planos que iriam fazer e depois se convocava na Praça do Povo uma assembleia pública para envolver toda a população na luta. Sempre contam a anedota de que os jovens e as pessoas mais atacadas pela guerra e pelos sacrifícios da guerra eram muito relutantes em se inscrever no exército. E sempre depois dessas assembleias, dos discursos de Trotsky, os jovens começavam a se inscrever voluntariamente ao Exército Vermelho. Há pessoas que nos perguntam, bom, mas vocês levam anos nisso, levam anos lutando, mas nunca chegam ao poder. E como se explica isso? E na realidade há duas coisas que são importantes ressaltar. Primeiro, todos esses partidos que chegam ao governo, chegam exatamente nisso, ao governo, não ao poder. Eles acabam sendo gestores dos que ostentam o poder. Chegar ao poder significa transformar a realidade social que hoje existe. E isso, para nós, só a classe operária pode fazer. Queremos que os trabalhadores tomem consciência de sua existência, se auto-organizem e cheguem ao poder. E se não é com os trabalhadores, nós não queremos poder nem de presente. Essa é a essência da nossa luta e essa é a essência da democracia operária.
Para todos aqueles que enterraram a classe operária, os que enterraram a revolução, os que disseram que o socialismo estava morto, para dizer para eles hoje, desde agora, o que diziam as almas do purgatório ao meu ilustre conterrâneo Dom Juan Tenório: os mortos que vocês mataram gozam de boa saúde. Agora, a primeira pergunta é se hoje há necessidade ou não de uma revolução. Essa é a pergunta. Que a vida é diferente. Mas a pergunta é se é necessária ou não a revolução. Eu acredito que é uma necessidade não só igual, é maior do que a de 100 anos. Por exemplo, a fome. Um dado absurdo é que mais de 3 milhões e 100 mil crianças morrem por ano no mundo por falta de nutrição alimentar. Na Segunda Guerra Mundial, que foi a Grande Guerra, o que chamaram de a Grande Guerra, que diziam que ia ser a última, havia 15 milhões de refugiados no mundo. Agora, as organizações internacionais reconhecem 61 milhões de refugiados. Em essência é isso, é a luta pela existência. Eu fico indignado porque eu acredito que o sistema capitalista é um sistema podre hoje, um sistema de barbárie. E não responde às necessidades mais básicas dos seres humanos, que é a do poder comer, o de poder viver, o poder garantir às futuras gerações a continuidade, não? Essa revolução começou por isso, pela luta por garantir o pão frente à fome, frente à miséria, por garantir a terra, que era a forma de subsistência da maioria. E, acima de tudo, contra a guerra, que é onde morriam milhões de trabalhadores e camponeses. Na minha terra há um ditado, que cada um conta a feira de acordo como vai nela. E há pessoas que não vão mal na feira. Então, quando tu falas de revolução e necessidade, com certeza te olham como se estivesse louco, mas a maioria da humanidade, para os pobres do mundo, para a classe trabalhadora do mundo, é uma necessidade para garantir sua própria existência. Essa é a necessidade da revolução e o que a faz presente hoje, 100 anos depois. Atualmente no mundo, 108 milhões de pessoas passam fome. 8.500 crianças morrem por dia pela desnutrição. Existem 27 milhões de escravos, mais do que no tempo da escravidão. Nossa família ela é uma família fragmentada, então nós temos parente na Cisjordânia, nos Estados Unidos, na Europa. A maioria dos sobrinhos dele, ele não conhece. Ele não pôde estar lá quando as pessoas foram morrendo. Meu pai é o caçula dos irmãos dele. Eu estive lá em 2010 e foi muito emocionante, porque ali eu encontrei com o único irmão do meu pai que ainda estava vivo, a minha família que é enorme na Palestina, e eu fui visitar a aldeia do meu pai. A distância de uma aldeia para outra nunca chega a mais de 5 quilômetros, porque é território muito pequeno. Na minha casa, por exemplo, é uma aldeia simples, não tem água, não tem nada. Então a sociedade é muito ligada ao humanismo. Por exemplo, o trigo do meu pai aqui, tem outra plantação do lado, é do judeu. E a gente vivia em harmonia, fora do comum. Aos 13 anos, Abderrauf foi um dos 800 mil palestinos expulsos durante a criação do Estado de Israel, através de um projeto deliberado de limpeza étnica. Além da aldeia de sua família, outras 500 foram destruídas. Isso aqui eu nunca esqueço e nunca vou esquecer. Saímos da escola, caiu 2 granadas lá, 2 bombas. Cheguei na minha casa, meu pai falou, hoje eles vão bombardear, vai matar todo mundo. Então nós vamos deslocar, vamos sair das casas e ficar longe um pouquinho, uns 2 quilômetros lá,
Lá tem uma montanha pertinho, uma aldeia que chama Shueki. E a gente fica lá e amanhã cedo a gente volta. Nunca nós voltamos. Nós saímos de lá sem roupa, sem comida, sem nada, porque o quê? Vai pensando, amanhã nós vamos voltar. Nós fomos falar com a prefeitura, com um cara lá, um comandante que estava lá na Shueki, né? Ele falou, não tem jeito mais, agora perderam a aldeia. Não tem mais chance. Quer dizer, se tem ficado, morria. Não ficou, não volta mais. Você entendeu? Essa expulsão foi usada com muita violência, com muita matança, com toda a destruição que você pode imaginar. Entendeu? Que o colonialismo sempre usou. Quando eu saí do Brasil, eu perguntei para o meu pai o que ele queria que eu levasse para ele. E o meu pai falou, eu quero terra e azeite. E eu queria levar a terra da aldeia dele. Nenhum palestino que vive lá poderia ir comigo, porque lá os palestinos vivem uma situação de apartheid. Eles não podem transitar livremente. Eles não podem entrar dentro do que era a terra deles, porque eles fizeram uma limpeza étnica para criar o Estado racista de Israel. Então, da terra do meu pai, o que ele conseguiu chegar mais perto foi a terra que eu tirei da aldeia dele naquele momento. Ela trouxe um pouquinho assim. Está guardado. O dia que eu moro, ela tem que colocar embaixo da minha cabeça. A derrota do projeto sionista é que a memória coletiva dos nossos pais, da nossa família, a gente não permite que seja esquecida. Então tinha o primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, que ele dizia que os velhos morreriam e os jovens esqueceriam. E nós dizemos não, nós não vamos deixar esquecer o que fizeram com a nossa terra, com a nossa origem. Então esse é o caminho da Palestina livre. Hoje a gente vê, por exemplo, os palestinos que vivem nos campos de refugiados, expulsos como meu pai, que são 5 milhões, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, que não podem voltar para suas terras e sonham voltar para sua terra e morrer na sua terra. Como meu pai sempre disse, se eu entrar na Palestina e eu pisar lá e eu morrer, eu morro feliz. Esse é o sentimento que fica. Quando você chega num campo de refugiado, as crianças pequenininhas que nunca pisaram na Palestina, sabe como elas falam? Eu sou palestino, aquela terra é minha. Então isso é o que Israel não conseguiu apagar, porque a gente continua com esse sentimento de ligação com uma terra que foi roubada de nós. O meu pai sempre conta a história do pai dele, que o pai dele chorava depois da expulsão da terra e recitava um poema. Como que era esse poema, pai? Ele falava assim, sabe? Biladi, biladi, wa in jarat alayya azizatun, wa ahli wa in danu alayya kirami. Que significa isso tudo? É meu amor tudo para você, minha terra, minha cidade. Tudo amor, tudo meu sentimento. E eu rezo por você. Aí depois ele completava assim: Ya daru ya dar, lan udna kama kunna, latlik ya dar, ba'd shid bil hinna. Significado bem pequeno, palavra. Significa assim: a minha terra, todo o amor que eu tenho na vida. Se eu voltar para você, se eu voltar a ter essa casa minha, eu não vou passar tinta em cima dela. Eu vou maquiar você como fosse minha noiva. Quer dizer que eu sou tão fiel a essa noiva que eu não caso com outra nunca na vida. Porque eu que maquiaguei, eu que vou viver com ela, então ela vai ser a Palestina, meu princípio, meu fim. Isso é o significado dessas 4 ou 5 palavras dele. Os bolcheviques lutavam contra todos os tipos de opressão nacional. O stalinismo abandonou essa política, oprimindo várias nações.
Coerente com esta política, a União Soviética, sob a liderança de Stalin, foi o segundo país, o primeiro foi os Estados Unidos, a reconhecer o Estado de Israel, que foi construído em 1948, expulsando os palestinos de suas terras. Stalin armou os grupos paramilitares sionistas, que levaram a cabo a expulsão e o massacre. Pois é, eu acho que eu vivi dois momentos fortes, assim, emocionantes. Um foi a presença no prédio do Smolny, onde os bolcheviques reuniram o Comitê Militar Revolucionário, onde reuniam vários comitês e organizaram a tomada do poder. E acho que outro momento é esse aqui, né? Um momento grandioso, porque eu jamais imaginei na minha vida que um dia eu poderia estar aqui na frente do Palácio de Inverno, na Rússia, onde os bolcheviques tomaram o poder com os operários, com os soldados, com os camponeses. Para além da parte emotiva, que tem tudo isso, é muito importante estudar a Revolução. Porque para aqueles que se sentem revolucionários, estamos obrigados a estudar a Revolução. Claro. Os bolcheviques, todos estudavam a Revolução Francesa. Quando falavam, parecia que haviam estado ali presentes, não? A estudar e a seguir estudando, até o mínimo detalhe. Escuta, Kleber, estava terminando de ler este livro. Conta um pouco da história de todo o percurso de Lenin, desde que saiu do exílio na Suíça até que chegou na estação Finlândia. Quando ele chega aqui, há uma festa. Todo mundo apoiando o governo provisório, todos se declaravam revolucionários, socialistas. E, de repente, chega Lenin e diz, não, aqui o que falta é um governo operário, apoiado nos sovietes de deputados operários. Ou seja, uma política completamente oposta aos demais. E olha, a mais, no dia seguinte, convidam ele ao soviete para que ele exponha estas opiniões. E então é montada uma tremenda confusão. Então, por exemplo, aqui conta qual foi a reação de todos os partidos ao discurso de Lenin. Então, por exemplo, este Milyukov, que era dirigente do Partido Burguês, dos cadetes, você conhece? Milyukov diz que Lenin defendeu tão acaloradamente a causa pacifista e com tamanho descaramento e falta de tato, que se viu obrigado a parar e abandonar a sala em meio a uma tempestade de vaias. Nunca sobreviverá àquilo. Este foi o funeral do partido bolchevique. Ou seja, Lenin chega e dizem que são os devaneios de um demente. Essa foi a resposta que ele deram. Lenin disse não, tá tudo errado. Só existem dois caminhos. Para resolver o problema dos trabalhadores na Rússia, ou se está junto com a burguesia e com os empresários, ou se está junto com a classe operária. Essa é a grandeza de Lenin, não? Que foi o marxista mais consequente. Se apoiou em Marx, se apoiou em Engels, se apoiou na tradição marxista, se apoiou na experiência do primeiro governo operário, que foi a Comuna de Paris. Ele se manteve firme nisso e não cedeu às pressões. E graças a ser mais consequente, ele conseguiu construir um partido para que a Revolução Operária, para o triunfo da Revolução Operária. Por isso dizemos que sem Lenin e sem o Partido Bolchevique, não teria ocorrido nunca a Revolução Russa. Os marxistas sempre construíram não apenas partidos revolucionários em nível nacional, mas organizações internacionais que agruparam esses partidos, com o objetivo de levar adiante a revolução socialista em todo o mundo. Assim, eles construíram em diferentes momentos a primeira, segunda, terceira e quarta Internacional. E a construção da Internacional não surge como uma inquietude intelectual, mas surge como uma necessidade material, a partir do surgimento do capitalismo. Todos os dirigentes da Revolução Russa, Trotsky, Lenin, Zinoviev, Kamenev, todos eles eram parte da Segunda Internacional, uma federação de partidos socialistas que existia na maioria dos países europeus. Mas essa internacional comete uma grande traição em 1914, apoia cada um dos governos que estava se enfrentando na guerra. Então isso era o oposto do internacionalismo proletário, que diz que os operários não têm pátria. Então estava a grande tarefa para Lenin, para Trotsky, de construir uma nova internacional. Mas essa nova internacional não era fácil construí-la. No meio da Guerra Civil, em 1919, quando o novo Estado operário era atacado pelos russos brancos, apoiados por todos os países imperialistas,
atacavam o novo Estado, no meio disso se faz o Congresso que funda a Terceira Internacional. Trotsky, que dirigia o Exército Vermelho, que estava na frente de batalha, deixa a frente de batalha para fundar a Terceira Internacional. Essa era a importância que se dava. Nesse momento, o Partido Russo tinha 500 mil militantes. E os que vêm a construir a Internacional eram todos partidos muito menores. Mas, quando se elege a direção da Internacional, os representantes do Partido Russo estão em minoria dentro da direção da Internacional. Por quê? Porque se queria uma verdadeira direção internacional, a qual o Partido Russo, que era o maior de todos e que dirigia um Estado, estava submetido politicamente. Essa era a concepção de internacional. Por quê? Porque é impossível construir o socialismo em um só país. O utópico é achar que a classe trabalhadora vai ter conquistas administrando o Estado capitalista. Dentro desse sistema é impossível a transformação da sociedade. E é para isso que eu luto todos os dias, para ganhar a consciência dos operários que é possível derrotar o sistema capitalista e construir uma sociedade diferente, onde os trabalhadores possam ser livres e ter acesso às principais políticas públicas, como moradia, saúde, educação, o lazer, o direito à arte que nos foi tirado. Quando você entende o processo da Revolução Russa, você se apaixona. Porque é um processo emocionante, onde a classe operária foi a vanguarda da luta, onde a classe operária se organizava nos comitês de fábrica, nos soviets, discutia, decidia e organizava a luta. Então, quantas vezes eu não chorei em casa me emocionando, lendo o jornal do partido e vendo matérias de como falava da vida da classe trabalhadora, e aquilo se identificava com o que eu vivia no dia a dia dentro dos canteiros de obra. Então, a partir daí, foi que eu me apaixonei por esse processo e dedico a minha vida à construção desse partido, desse projeto, e eu luto para que os trabalhadores avancem no seu nível de consciência e possam se libertar dessa exploração e dessa opressão que nós vivemos no sistema capitalista. As potências imperialistas chegaram à conclusão de que era necessário acabar com essa experiência, porque essa experiência não só afetava os capitalistas russos ou a nobreza russa, mas era um exemplo que podia se espalhar por todo o mundo. Então trataram de destruir essa experiência. 14 exércitos invadiram a Rússia e depois desenvolveram com os burgueses russos e os nobres russos, se uniram com os exércitos imperialistas para fazer uma guerra civil. E, porém, esse novo estado de operários e camponeses, dirigido pelo Partido Bolchevique, enfrentou essa agressão e a derrotaram. Foram 5 milhões de combatentes que foram a essa guerra, que terminou com uma vitória desse novo estado. Mas aí veio um novo problema. Eles ganharam a guerra, mas durante a guerra houve uma hecatombe no país. Ou seja, foram destruídas as fábricas pela contra-revolução. Uma grande percentagem de operários foi morta na guerra. Esta foi a consequência da guerra civil, dessa agressão do imperialismo e dos capitalistas para tratar de acabar com essa experiência. Quando terminou a guerra, então aí houve um novo desafio. Trataram de recuperar a economia destruída pela guerra. E esse desafio parecia muito difícil, que operários camponeses, dirigidos por um partido que não tinha experiência em ter dirigido nenhum outro estado, fosse capaz de sair da guerra, de recuperar a economia e sair na frente. E isso aconteceu. O Partido Bolchevique surgiu em 1903, como movimento bolchevique. Como corrente, foi crescendo. Participou na Revolução de 1905, mas a derrota dessa revolução
teve consequências sobre o partido. E Trotsky diz que, em 1910, na Rússia, não eram mais de 40 ou 50 militantes. Na construção do partido também há momentos terríveis, muito ruins. O partido bolchevique passou, em sua luta contra o czarismo, por momentos de grande repressão, com grande quantidade de jovens militantes encarcerados, torturados, fuzilados. Eu tive uma experiência similar. Estando na cidade de La Plata, em 1975, recebemos ali o golpe terrível da repressão paramilitar, que significou para nós a perda de 8 companheiros. Entre 4 e 5 de setembro de 1975, em La Plata, nos sequestraram e fuzilaram 4 companheiras e 4 companheiros. Foi terrível. Mas continuamos. Depois, com a ditadura militar, tivemos mais de 100 companheiros entre desaparecidos e mortos. É parte da construção. E continuamos. E hoje estamos em uma situação diferente, com mais possibilidades em relação à construção, mas nunca é linear. Por isso digo que tem seus momentos de alta, seus momentos de baixa e seus momentos terríveis. Eu tinha 16 anos a primeira vez que entrei para trabalhar em uma obra, e 18 quando entrei numa fábrica. Eram os anos 70, começo dos anos 70. Nós, trabalhadores na Espanha, nos organizávamos em algo que se chamava comissões operárias. Vivíamos sobre um regime de ditadura. As comissões operárias surgiram nas empresas, nas obras e nos organizávamos. Aquilo era um movimento que muitos diziam que era semi-soviético, porque, na realidade, tinha a ver com essa experiência de luta dos trabalhadores. Daquele sindicato que começávamos a construir contra o sindicato fascista, o sindicato vertical, que era o único que estava permitido e que era obrigatório que estivéssemos filiados, aquele sindicato começou a crescer, as comissões operárias, e milhares de trabalhadores começaram a organizar comissões operárias em suas fábricas e em seus setores. Mas aquelas comissões operárias também tinham uma condução política. Eram os que opinavam que toda a luta estava bem, mas teria que ter uma certa ordem. Não se podia questionar o sistema, não se podia chegar tão longe. E começaram a dominar o sindicato até chegar uma casta no interior do sindicato que acabou liquidando tudo isso. Hoje, por exemplo, nos sindicatos o que acontece? Nos sindicatos os trabalhadores não mandam os trabalhadores. Mandam os burocratas. E do que vivem os burocratas? Qual foi a primeira coisa que perderam as comissões operárias? Sua independência. Vivem dos subsídios do Estado, dos cursos de formação, montam empresas para gerir as aposentadorias privadas. Então o sindicato passa a depender do Estado, e tal Estado é controlado por quem manda. Sem democracia operária, o sindicato não pode ser nunca uma ferramenta dos trabalhadores. Se não somos os próprios trabalhadores, os que financiamos nosso sindicato, os que tomamos as decisões sobre o próprio, os que construímos, o sindicato acabará sendo uma ferramenta da patronagem e do próprio Estado, como são hoje todos os sindicatos da burocracia. E na Rússia ocorreu algo parecido ao que acontece em muitos sindicatos. Surge uma nova direção que vai ocupando o poder. E à frente desse processo está um dirigente do partido bolchevique que encarna todo esse processo, que é Stalin. E o que Stalin faz? Elabora uma teoria que se opõe
a tudo o que era a tradição dos revolucionários até esse momento. A tradição de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, dos grandes dirigentes históricos e da Revolução Russa. Qual é essa teoria? A teoria que ele chama de socialismo em um só país. Era uma utopia. Significava que, em última instância, iríamos ao socialismo em colaboração com o resto dos países imperialistas. Ele dá uma fórmula que não é só socialismo em um só país, mas diz socialismo em um só país e coexistência pacífica com o imperialismo. Então isso vai significar que as lutas pelo poder no resto dos países são deixadas de lado porque é necessário coexistir com o imperialismo. Mas não se limita a isso. Ele avança para fazer pactos, acordos de caráter bem contra-revolucionário com as grandes potências imperialistas. Então, é por isso que faz o pacto com Hitler no ano 39, quando começa a Guerra Mundial. Depois, Hitler rompe esse pacto, invade a União Soviética. E então, a Rússia entra na guerra. Mas aí faz um novo pacto com o imperialismo americano e o imperialismo inglês, sempre com o mesmo conteúdo: coexistência pacífica e dividir áreas de influência. E impedir que triunfe a revolução nesses países-chave, para poder manter o pacto, impedi-las. Esta política, que mais do que política era todo um programa, uma concepção, se vê obrigado a enfrentar dentro do partido e dentro do Estado os que resistiam a essa concepção. E o fez com os critérios mais brutais que se possa imaginar. Ou seja, começou com perseguições, calúnias, com afastamentos. Depois continuou com expulsão do partido, até terminar na tortura, no assassinato. Ou seja, uma forma nunca vista na história do movimento operário. Poucos anos atrás, uns 10 ou 12 anos atrás, a KGB, que era o serviço de inteligência, reconheceu publicamente que eles haviam assassinado 700 mil pessoas. Eu não estou falando de guerra, mortos em guerra, assassinados. Isso é, presos ou sequestrados e depois assassinados. E quem eram esses assassinados? Segundo a KGB, eram militantes do Partido Bolchevique, operários e camponeses. Essa era a composição dos assassinados. Não havia assassinado contra-revolucionários, haviam assassinado os que fizeram a revolução. Isso foi o stalinismo. Toda essa política de Stalin, todo esse programa de Stalin era o oposto. Não era só diferente, era o oposto ao programa defendido pelos bolcheviques e defendido por Lenin, particularmente. Talvez onde isso se veja mais é no nível internacional. Porque a obsessão dos bolcheviques, quando tomaram o poder, era utilizar essa tomada do poder em um país como alavanca para a Revolução Mundial, para acabar com o imperialismo e o capitalismo a nível mundial. Essa era a essência do socialismo. Por outro lado, eram as ideias de Marx, de Engels, que o socialismo seria internacional ou não seria. Por isso, Lenin se coloca na frente da construção da Terceira Internacional. Stalin fez o quê? Nos primeiros 4 anos, são feitos 4 congressos. Já o 5º, com a condução de Stalin, é feito alguns anos depois. O 6º é feito depois e já vão se tornando cada vez mais secundários os congressos. Até que, finalmente, Stalin dissolve a Terceira Internacional. Por que a dissolve? Porque já não é mais necessária. Porque já não era mais a Revolução Mundial. E é interessante como a dissolve. Quem propõe dissolver a Internacional é o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Ele quem lhe diz: temos um acordo, mas não é bom que vocês mantenham uma organização internacional. Eles propõem dissolvê-la e Stalin diz: bom, perfeito, e a dissolve. Ou seja, Lenin por um lado e Stalin por outro não tinham absolutamente nada a ver, eram coisas opostas. Trotsky foi o chefe de um exército de cerca de 6 milhões de trabalhadores e camponeses armados. Há quem dizia a Trotsky: mas se você é o chefe do exército, você é quem mais tem prestígio entre os generais.
Por que deixou que Stalin lhe tirasse o poder? E Trotsky lhe dizia, dar um golpe militar era relativamente muito simples, era quase um passeio. Mas se as contradições sociais se resolvessem com golpes militares, o que mudaríamos seria o nome dos personagens da história, mas não o seu curso. Essa luta de décadas do capitalismo mundial contra o Estado operário que havia surgido na Revolução de 17 vai culminar com a restauração do capitalismo nos últimos 25 anos. E não só na União Soviética, mas também no resto dos países onde havia se expropriado a burguesia. Trotsky tem uma bonita frase que, para mim, nos dá uma indicação de que é o que temos que fazer. Em um texto no qual, nos anos 30, chamava A Construção da Quarta Internacional, Trotsky dizia: a classe operária ascende perfurando por si mesma uma rocha de granito. Às vezes escorrega alguns passos. Às vezes, o inimigo dinamita os degraus que foram cortados. Às vezes, se enterram porque foram feitos em um material pobre. Depois de cada queda, devemos nos levantar. Depois de cada escorregão, devemos levantar de novo. Cada passo destruído deve ser substituído por 2 novos. Para a classe operária, não nos resta outro caminho senão esse que gritamos. Porque não há mudança sem luta operária. Porque até para explicar qualquer situação que modificou a conjuntura, a correlação de forças, ou como se queira chamar, temos que lembrar que tudo isso mudou quando se saiu às ruas, quando se cercou o parlamento, quando se faziam manifestações. Só quando a rua é nossa, quando a greve é um instrumento da luta como os trabalhadores franceses, quando se ocupam as fábricas, quando os trabalhadores se levantam na vida social e política de um país, é quando se pode começar a mudar as coisas. Traigo la cabeza rota. Traigo la cabeza rota. Se me la rompió un costero, mira. Mira, Marucina, mira. Mira cómo vengo yo. Que me la rompió un costero, mira. Mira, Marucina, mira. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Obrero! ¡Apoya a los mineros! ¡Madrid! ¡Obrero! ¡Apoya a los mineros! ¡Madrid! ¡Obrero! ¡Apoya a los mineros! A história que a Revolução Russa abriu é a história das lutas dos trabalhadores pela sua libertação, pela sua emancipação. E cada um de nós que constrói cotidianamente essas lutas no local de trabalho, de moradia, de estudo, é parte dessa história, é herdeiro dessa história, é um fio de continuidade viva para que essa história continue, para que ela consiga atingir o Brasil, outros países, a América Latina, o mundo inteiro. As novas revoluções terão que resolver qual desses 2 programas serão levados adiante. Porque o programa dos bolcheviques, o programa de Lenin, o programa de Trotsky é o programa que abre a possibilidade de vitória. O programa da colaboração com a burguesia, que é o programa de Stalin, é o que abre o caminho para novas e novas derrotas. Esse programa, o stalinismo, lamentavelmente, é o que foi aplicado em muitas das revoluções que terminaram em tragédias. Estudar a história da Revolução Russa, descobrir as coisas todas que os trabalhadores e as trabalhadoras fizeram, não deixa de ser um marco de certeza de que é possível fazer, de que é possível ir muito além do que a gente tem feito, de que é possível querer e sonhar com muito mais do que tem sido oferecido para nós, de que é possível transformar o mundo não só em coisas pequenas, mas revolucionar tudo, mudar as estruturas, permitir que as pessoas tenham condições de se desenvolverem plenamente, humanamente.
Todos os lugares onde as mulheres são oprimidas, onde os negros e negras são oprimidas, onde os LGBTs são oprimidos, onde os povos originários são oprimidos, todos os lugares onde isso acontece, na verdade, são grandes campos de batalha para essa luta maior que a gente constrói dia a dia nas lutas pequenas. E pensar que 100 anos atrás eles conseguiram fazer isso na Rússia é ter certeza de que 100 anos depois a gente precisa e é capaz de fazer isso no mundo inteiro. O capitalismo demonstrou não a sua superioridade, o capitalismo demonstrou sua força. Não se demonstrou como sistema social, nem antes nem agora, nem para o futuro, capaz de resolver os problemas da humanidade. O que aconteceria se essa mesma experiência se dá em um dos países mais avançados? O que se poderia conseguir, desde o ponto de vista da economia e da cultura? Imaginem, o que aconteceria se ocorresse uma revolução onde os operários tomassem o poder e expropriassem a burguesia? Em um país como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França. E essa é uma lição para o futuro. E mais, o que aconteceria se isso não se limitasse a um país ou outro? Se isso se estendesse a nível mundial? Demais, impressiona muito estar aqui vendo tudo isso. Todo momento vem na cabeça as pessoas passando a vida lutando para cima, para baixo. Os personagens da história. É muito impressionante. Isso é uma coisa que uma pessoa leva a vida toda com ela. Estar aqui na Rússia, estudando todo esse processo do que significou a Revolução Russa, eu não me vejo aqui com uma questão individual. Eu me sinto representando a classe operária, a classe trabalhadora. Eu sinto que este filme, este documentário, vai ajudar muitíssimo outros trabalhadores a aprenderem a história de uma revolução contada entre trabalhadores, para entendermos todos, para saber como foi. Acredito que pode ajudar muito. Eu espero, tenho muita confiança que vai ajudar. É o capitalismo que fracassou. É o stalinismo que fracassou. Gosto muito de uma expressão usada por um jovem diretor do cinema argentino, Damián Cifrón. Quando responde a isso, quando lhe dizem, o socialismo fracassou. E ele diz, quem contou para vocês que o socialismo fracassou? Eu sou um apaixonado por Romeu e Julieta. Se eu vou num teatro para ver essa obra, e o diretor da obra é um péssimo diretor, e a colocação da cena é uma péssima colocação na cena, tenho o direito de dizer que Shakespeare fracassou? Fracassou a paródia, a negação do que foi a luta dos bolcheviques e Lenin, que tem sido o stalinismo. Por isso esse fio histórico, como você diz, que temos que retornar. As lutas existem. Nós vimos os trabalhadores se levantarem na Grécia, na Argentina, na Síria, no Egito. Ou, por exemplo, quando os outros te dizem, não, mas o inimigo é muito grande, é gigantesco. Bem, o inimigo é grande, mas o inimigo parece muito maior quando se olha para ele humilhado, quando se olha para ele de joelhos, quando não se confia nas próprias forças, nem confia na sua própria luta. Eu acredito muito nisso que repetimos muitas vezes. Aqui, a história demonstrou que a classe operária pode ganhar. E aqui não há nenhum Deus que tenha escrito que não podemos ganhar.
para nós, o que estão fazendo agora não era o que pensavam os bolcheviques, não era o que pensava Lenin, não era o que pensava Trotsky, não era o que pensava Marx, não era o que pensava Rosa de Luxemburgo, não era o que pensava esse pessoal que lutou por uma sociedade onde o inimigo ia desaparecer. Então a gente se despede de vocês dizendo que essa luta é nossa, que a luta pelo socialismo está viva, que a luta pela reforma agrária está viva e nós só vamos fazer a reforma agrária se nós destruir o capitalismo. Partizan